O Clássico Grenal, que está marcado para acontecer no dia 23 de junho, está cercado de polêmicas, desde a definição de onde ele vai acontecer e também quando ele vai acontecer. A tendência é que ele seja realizado no estádio Couto Pereira e o jogo da volta pelo Campeonato Brasileiro seja realizado de fato no estádio Beira-Rio. A direção do Internacional não entende que o Inter tenha alguma obrigação de tirar o segundo clássico do Campeonato Brasileiro do seu estádio e entende que esse movimento seria sem sentido. A respeito disso, houve conversas entre os presidentes dos dois clubes e uma oferta foi feita pelo presidente do Internacional ao mandatário gremista. A gente traz detalhes sobre o Clássico Grenal e tudo que o envolve agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Clássico Grenal. Ele está marcado para acontecer no dia 23 de junho, mas deverá ser antecipado pela CBF para o dia 22, muito possivelmente. Isto em função do jogo que também acontece no mesmo dia em Curitiba entre Atlético Paranaense e Corinthians. E como o Grenal deve acontecer na capital paranaense, esse clássico deve mudar de data. Eu quero falar aqui sobre alguns bastidores e alguns relatos que eu ouvi no ambiente do Internacional a respeito da definição deste clássico Grenal. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, o link vai estar fixado aqui nos comentários, baixa gratuitamente, faz uma consulta grátis no teu veículo, tá? Vou fazer aqui alguns relatos que eu ouvi da direção colorada sobre o que o Inter entende a respeito desse clássico Grenal, tá? O primeiro deles, o Grenal em Curitiba agrada a direção do Internacional, pelo fato de que Curitiba é uma cidade próxima, de alguma forma, do contexto do Grenal. Para que exista um estádio cheio, para que exista, de alguma forma, um ambiente de Grenal. Porque é o Grenal, primeiro, depois de toda a tragédia que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, e o fato dele não acontecer em Fortaleza, em Brasília, no Rio de Janeiro, como foi cogitado, é celebrado pelo Inter nos bastidores, porque entende que o melhor caminho, mesmo que o Inter não tenha nenhum tipo de administração, de gestão em cima desse clássico Grenal, porque o mando de campo é do Grêmio, e onde o Grêmio mandar jogar, o Inter vai ter que jogar, tá? Mas o Inter gostou da decisão do Grêmio por esse aspecto, por ser algo pelo Curitiba, pela cidade de Curitiba também estar vivendo um ambiente de dupla Grenal, de futebol gaúcho ao longo dos últimos dias, com o Grêmio tendo a sede lá. Mas as conversas entre os presidentes dos clubes, elas seguem. E houve, em algum momento, um desconforto ou um incômodo do Grêmio com o Internacional, pelo fato do Internacional não se dispor a tirar o segundo Grenal do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá no segundo semestre, do estádio Beira-Rio. O que eu ouvi das pessoas do Internacional, tá? Que não faria sentido tirar este Grenal do Beira-Rio com o Beira-Rio pronto. Não faz sentido o Beira-Rio estando pronto, havendo a possibilidade do Inter presentear a sua comunidade, presentear a sua torcida no seu estádio, fazer disso também um grande movimento de retorno das coisas a algum estado normal, um Beira-Rio que foi está sendo amplamente trabalhado para ser reconstruído. Tirar o jogo do Beira-Rio com o Beira-Rio em plenas condições não faz sentido na ideia do Internacional. Principalmente porque o Inter entende que lá no segundo semestre esse apelo de hoje já vai estar um pouco mais enfraquecido. E aí o Inter seria criticado, no entendimento do próprio Inter, se tirasse o clássico do estádio Beira-Rio e colocasse em algum outro lugar. Óbvio que o Inter entende que existe um prejuízo para o Grêmio. O Inter entende que existe um prejuízo para o Grêmio, pelo fato de a arena não estar pronta. Mas o Inter fez uma proposta ao Grêmio, ou fez uma sugestão ao Grêmio de como lidar com isso, tá? O Inter chegou a sugerir
que o jogo fosse feito no Alfredo Jaconi, que é em Caxias do Sul. Mas aí, mas o Alfredo Jaconi é um estádio menor, 19 mil pessoas. O Inter esteve disposto a diminuir a sua carga de ingressos de maneira bem considerável para que o estádio ele fosse quase todo tomado pela torcida do Grêmio. E dessa forma, o Grêmio tivesse algum tipo de vantagem nesse Grenal e o Inter abriria a mão disso por entender. Cara, eles não estão com o estádio deles. Então, assim, diminuir a carga de ingressos para a torcida do Inter faz sentido. Se fosse 19 mil lugares no Alfredo Jaconi, 1.500 lugares para o Internacional, uma possibilidade, tá? Mas isso foi aventado pela direção do Internacional. E isto deve se confirmar, tá? Porque o que se fala, e aí por uma questão de segurança pública, mas do que eu ouvi no bastidor nessa semana, o Inter não deve se opor, a princípio, é de que o estádio Couto Pereira pode ter torcida única, tá? E aí o torcedor do Inter não ter acesso ao Clássico Grenal. É claro que o Inter vai tentar colocar pelo menos um pouco da sua torcida ali. Mas o Inter entende que não dá para colocar no estádio Couto Pereira uma carga normal de ingressos para a torcida do Internacional. Pelo aspecto da segurança pública e também pelo fato, e o Inter estaria disposto a isso, de que o Grêmio não está no seu estádio. Então, o Inter abre um pouco mão, ou entende também que pode contribuir dessa forma. Mas essa proposta foi feita inicialmente para a equipe do Grêmio na época da reunião da camisa roxa, tá? E o Grêmio não quis avançar, por exemplo, na ideia de ir para o estádio Alfredo Jaconi. Avançou para ir para Couto Pereira. Antes o Grêmio tentou ir para o Maracanã, tentou ir para Brasília, para Fortaleza. Acaba indo para o Couto Pereira agora, por uma questão interna do Grêmio, pedido dos jogadores e tudo mais. E vai acabar sendo feito algo muito parecido com aquilo que havia sido proposto pelo Internacional. Joga em um local onde tem torcida e o Inter reduz a sua carga de ingressos. Isso deve acontecer e isso já havia sido proposto de alguma forma pelo presidente Alessandro Barcelos ao presidente Alberto Guerra. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!